Amém? Vamos lá para a nossa segunda aula do nosso super intensivo de líderes online. E essa aula ela vai abordar dois temas. O primeiro deles é por que tornar-me um líder? E essa é uma resposta que vem de um anseio de Deus, de um propósito de Deus. Muitos não crescem, não desejam, não almejam se tornar um líder ou assumir uma responsabilidade dentro de uma congregação, porque dizem, eu não gosto, eu não quero, isso não é para mim. Mas e Deus? Não seria Ele a única opinião que nós deveríamos ouvir? Mateus capítulo 9, versículo 36 e 37 declara: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus ele estaria diante do povo mais religioso, talvez, que já existiu. Uma grande crise, pecado, apostasia. E a solução, o diagnóstico de Jesus é: eles são ovelhas. Eles são o povo de Deus. O problema deles é que eles são ovelhas sem pastor. A crise do povo é uma crise de liderança. Olha que interessante. Nós temos por hábito orar por pessoas. Quem congrega tem o hábito de orar por pessoas. Deus traz aquela família, Deus enche aquele culto. Mas olha o que Cristo nos ensina. Quando você fala com Deus, peça para que Ele envie ceifeiros, porque a seara é muito grande. Jesus nunca nos ensinou a orar por povo, nunca nos ensinou a orar por números. Jesus nos ensina a orar por líderes. Cada cristão é um ministro. É doloroso, é um confronto. Talvez não seja aquilo que nós gostaríamos de escutar, talvez soe quase como uma acusação para algumas pessoas, mas cada cristão é um ministro. Precisamos respeitar o tempo e o processo pelo qual o amadurecimento vai trazer essa consciência. Mas nós precisamos forjar o povo de Deus como líderes. É melhor alguém se afastar de uma congregação, dizendo, não vou lá, porque lá eles ficam dando oportunidade, eles ficam dizendo que eu tenho chamado, que eu tenho potencial, eles querem que eu esteja presente em tudo, do que essa pessoa acordar um dia e também sair daquela congregação dizendo, eu nunca cresci, nunca aconteceu nada, a minha vida não muda, as coisas não rompem. Porque o ide e pregai o evangelho, curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos, é um comissionamento para toda a igreja. Ser líder não é nada mais do que cuidar de outras pessoas. Não é nada mais do que pregar o evangelho, do que curar enfermos, do que expulsar demônios, do que ressuscitar mortos. Ser líder é responder ao anseio do Senhor dizendo, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Deus escolheu usar você. Há um texto no livro de Atos, capítulo 10, versículo 4, onde um anjo do Senhor se manifesta a um homem chamado Cornélio, e a Bíblia declara, um homem de vida reta, um homem de oração, que clamava pela misericórdia, pela revelação, pela presença de Deus, e Deus responde aquela oração através de um anjo. Olha que sobrenatural. Mas o anjo chega para Cornélio e diz, Cornélio, o negócio é o seguinte, você precisa buscar um homem chamado Pedro, porque Pedro vai pregar o evangelho para você. Pergunta minha, por que o anjo já não pregou o evangelho? Porque o anjo não economizou o tempo de Cornélio, o tempo de Pedro, ele não falou, não, pega aqui, eu tenho uma Bíblia celestial aqui, eu vou pregar o evangelho, eu vou te mostrar quem é Jesus. O anjo disse, é necessário que você escute o evangelho por intermédio de Pedro. E a questão é simples, Deus deseja usar pessoas por quê? Porque as pessoas são imagem e semelhança dele. Deus deseja se revelar através de pessoas. Deus deseja se manifestar e manifestar quem Ele é através de pessoas e somente uma pessoa.
corresponde à imagem e à semelhança do nosso Senhor. Apenas uma pessoa corresponde à imagem e à semelhança, e todas as vezes que alguém diz sim ao seu chamado de liderança, ele está dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa a minha vida. João capítulo 15, versículo 4, declara: permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você não foi chamado por uma pessoa, por uma igreja, por um líder ou por um pastor. Você foi chamado por Deus. E foi chamado para que você dê muito fruto. Foi chamado para que você seja um cristão. O que é um cristão? É uma miniatura, é um modelo, é uma cópia de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um líder influenciador e, sem dúvida, essa unção ela está sobre a sua vida. Ser líder de GR vai muito além do cargo, não é o cargo de título. Porque Cristo declarou: o líder, o maior, é o que mais serve. Quando Tiago e João, por intermédio da sua mãe, disseram: Jesus, a gente quer ocupar os lugares mais altos do reino. O Senhor vai estar no teu trono, mas a gente quer sentar um à direita e um à esquerda. Jesus não declarou que aquilo era impossível, inviável. Mas Jesus declarou: você quer ser o maior? Então sirva. Porque o maior é aquele que mais serve. Então ser líder é muito além do cargo. O título, no reino de Deus, ele traz sobre nós uma grande responsabilidade de servir. Ser líder de IGR é cuidar daquilo que Deus mais ama, as vidas. Tudo que nós temos que fazer como igreja é cuidar de pessoas. Quem ministra louvor tem que ser líder de IGR, quem toca o instrumento, líder de IGR. O diácono que recebe na porta, líder de IGR. Quem está ali cuidando da mesa de som, líder de IGR, porque líder de IGR não é um tipo especial de cristão. É o único tipo de cristão que existe. Um cristão que ama e que cuida de pessoas, que faz aquilo que Cristo fazia. O líder ele tem uma função extremamente importante na igreja, na sociedade, porque o líder ele é sempre um líder visionário. Um líder é sempre um líder que influencia, que faz diferença, que cresce, que honra a unção que está sobre a sua vida. Um líder que tem iniciativa, que promove crescimento e que transforma o ambiente que ele está. Ponto importante, ponto 1 aqui, ó. Liderar é influenciar. Você precisa influenciar. A Bíblia declara: de que adianta você ser sal? O sal influencia, o sal traz sabor, o sal faz diferença. Mas você não quer salgar. A Bíblia declara: então você não serve para nada. Não sou eu que disse, é a Bíblia. Então você não serve para nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. O que a Bíblia está dizendo? Ou você influencia, ou você é influenciado. Existem dois tipos de pessoas nesse mundo: chamados para influenciar, chamados para serem influenciados. Faça diferença aonde você está. Um líder forte é aquele que influencia os discípulos a serem imitadores de Cristo. No entanto, os seus discípulos jamais farão aquilo que não virem você fazendo. Antes de querer que os seus discípulos orem, tenha você uma vida de oração. Tenha você uma vida de oração, e essa vida de oração, ela não só te conecta com Deus, mas ela tem o propósito de conectar outras pessoas com Deus. Quer ver um exemplo? Nós temos na igreja o nosso propósito de oração, todo último sábado do mês, 24 horas de oração. Esse propósito ele se cumpre na igreja, mas ele não é da igreja. Esse propósito é um propósito meu. Porque eu decidi entregar uma vez por mês, um dia inteiro do meu mês, ele é do meu Senhor. E eu fico da meia-noite à meia-noite. Da meia-noite à meia-noite na igreja, orando, clamando, lendo a palavra, adorando na casa do Senhor. E eu incentivo as pessoas que façam o quê?
que venha 1 hora, que fiquem 15 minutos, que deem uma passadinha, não. Eu estimulo todos os membros da igreja, principalmente os líderes, que estejam aqui às 24 horas. Eu poderia fazer uma escala de 24 pessoas, cada uma ora 1 hora, cada uma clama 1 hora, cada uma adora 1 hora, e a gente ficaria aqui 24 horas em oração. Mas isso diz respeito à minha responsabilidade, de estimular e de impulsionar as pessoas para que elas estejam orando. A minha responsabilidade não só de orar, orar não é tão difícil. O difícil é você ensinar as pessoas a orarem. E isso só funciona através da inspiração. Levar as pessoas a uma madrugada no monte. Levar as pessoas a um jejum, a um quebrantamento, a um tempo de adoração, a uma vigília. Você é um influenciador. Não adianta você ficar lá, a pessoa não ora, a pessoa não quer compromisso, a pessoa não. Você ora. E quando você tiver uma vida de oração, eu te asseguro, você será luz e você será uma inspiração para as pessoas que estão ao seu redor. Antes de querer que as pessoas sejam fiéis a você, seja você fiel ao seu pastor. Seja você fiel ao seu líder de GR, ao seu líder de ministério. Isso não é uma questão pessoal, isso não é uma questão de afinidade. Seja fiel. Quando você é fiel, você colhe fidelidade. Você colhe fidelidade. Eu me recordo quando eu me converti, o GR no qual eu era discipulado, ele ficava em outra cidade. Era como Florianópolis e Palhoça, era distante, tinha que pegar a BR-101 e ir, era Balneário Camboriú e Itajaí. Mas eu me esforçava para que eu estivesse presente em todos os GRs. Que eu chegasse com o máximo de antecedência possível para ajudar a organizar. Eu era o primeiro a chegar, eu era o último a sair, eu fazia perguntas, eu ajudava a cuidar das pessoas, me relacionava, eu me conectava e eu tinha uma honra pelo meu líder. Uma honra. Eu me recordo que, agora já não acontece tanto, mas alguns anos atrás era muito comum as enchentes em Itajaí. Qualquer chuva que dava, enchia. E a rua do meu líder ficava exatamente numa rua baixa, onde todas as vezes que chovia, enchia. E naqueles dias que tinha enchente, eram os dias que eu fazia questão de estar lá. Mesmo quando eu não tinha como ir, mesmo sem carro, mesmo sem carona, mesmo ficando ali 10 quilômetros de distância, eu sempre estava lá. Mesmo precisando andar naquela rua com água até o joelho, eu estava lá. Por muitas vezes estava sozinho, eu e ele, mas eu fazia questão de estar lá. Para não deixá-lo sozinho. Para honrar a unção e a posição que ele tem sobre a minha vida. E quando eu me tornei um líder de GR, aquilo foi fantástico. Eu nunca fiquei sozinho no GR. Nunca fiquei sozinho. Nunca fiquei ali sozinho, esperando as pessoas e não apareceu ninguém. E eu preguei para as cadeiras, eu não preguei, ou não aconteceu. Eu nunca fiquei sozinho. Deus sempre levantou pelo menos uma pessoa para estar comigo dentro dos meus propósitos. Mas isso é uma colheita, você precisa honrar. Você precisa semear em quem está acima de você. Honre para que você seja honrado. Seja fiel e você vai gerar pessoas fiéis. Antes de exigir que tenha um caráter, analise o seu caráter. Carisma não substitui caráter. Carisma é o que as pessoas pensam de você. Caráter é quem você é realmente. No seu secreto, no seu íntimo. Aumente o seu nível de santidade. Analise o seu nível de procedimento. Quanto mais próximo de Jesus, mais pecador nós nos sentimos, mais nós temos que mudar, mais nós temos que buscar arrependimento, mais nós temos que aumentar o nosso parâmetro de santidade. Eu me recordo que uma das maiores nações de GR que havia na igreja era a nação do pastor Clécius, que hoje é pastor de outro ministério, mas ele fazia o discipulado dele todo sábado, 5 horas da manhã. Por que 5 horas da manhã? Porque ninguém tinha desculpa. Ninguém estava trabalhando, ninguém estava compromissado, ninguém estava recebendo visita. Todo sábado, 5 horas da manhã, tinha discipulado. Que queria ser líder de GR com ele, tinha que estar naquele discipulado. Caráter, compromisso, para que não haja desculpas, para que nós não coloquemos outras prioridades antes do nosso chamado. Outro ponto. Antes de querer que eles não se atrasem, seja pontual. Seja pontual. Quando você é pontual, você honra aqueles que são pontuais. Quando você atrasa o início do seu GR, você honra os irresponsáveis.
Culto na igreja começa no horário. Quando? Sempre. Com chuva, com neve, com frio, com pouca gente, com muita gente, porque nós estamos fazendo para Deus e não para os homens. Quando você é pontual, quando você é comprometido, você desperta esse comprometimento nas pessoas que caminham com você. Antes de exigir que o seu GR cresça, seja você um agente de captação ali, de evangelística, de convidados, seja você um motivador, seja você aquele que fornece as estratégias de evangelismo, um GR especial, um GR festivo, uma palavra diferente, um convidado especial, seja você alguém que estimula aquele crescimento, que honra. O GR que eu fazia parte, no final do mês, havia um tempo de honra. E o meu líder, ele reconhecia, honrava e abençoava aqueles que tinham trazido um convidado. Parece algo simples, mas eu me recordo que quando eu tinha a oportunidade de convidar alguém, eu convidava, eu pegava, eu levava, porque no final do mês eu me sentia extremamente honrado do meu líder ter orgulho de mim. Quando ele olhava para mim e dizia, olha, quero agradecer o Fausto, porque o Fausto tem acreditado nesse GR, trouxe fulano de tal para o GR, a pessoa aceitou a Jesus, a pessoa está com a gente, a pessoa se batizou. Você honrar, você valorizar, você trazer estratégias para o crescimento e você estar comprometido com isso é extremamente importante. Antes de querer discípulos excelentes, seja você excelente. Seja você um excelente discípulo de Cristo. Seja você alguém que as pessoas olhem e digam, uau! A igreja ela funciona com referenciais. Não corra o risco das pessoas que caminham com você orarem mais do que você. Conhecerem a Bíblia mais do que você. Se esforce, ore, jejue, faça os seus propósitos. Vá no seu limite, se comprometa o máximo que você puder. Seja alguém excelente, você vai gerar frutos excelentes. Porque a Bíblia declara, você não está feliz com o fruto, não culpe o fruto, é você a árvore. Se torne uma árvore diferente e os frutos que serão gerados de forma diferente. Liderança na Bíblia. Deus capacita os que Ele chama. Você nunca estará sozinho. Sabe aquela crise de Elias? Deus, só sobrou eu. Não tem mais ninguém que presta. Ninguém está à minha altura. Deus diz negativo. Eu já guardei para mim 7 joelhos que não se dobraram diante de Baal. 7.000 pessoas que não se corromperam. 7.000 joelhos que se prostram diante de mim. Você não está sozinho. Quando alguém chega no seu GR, é um líder em potencial, é um presente que Deus te deu, é alguém que tem que ser gerado, tem que ser estimulado, tem que ser cuidado, tem que ser motivado. Você precisa impor as suas mãos, ministrar a unção que está sobre a sua vida, abençoar e declarar, eu acredito em você. Você vai pregar como eu prego, você vai pregar de forma ainda maior. Você tem que gerar essa expectativa, um dia esse GR, eu vou passar para algum de vocês. Em nome de Jesus, que você seja um agente de transformação. Deus um dia chega para um grande líder chamado Moisés, aí nós vemos como Moisés era alguém especial. Porque Deus chega para Moisés em um momento de frustração ministerial, porque o povo que Moisés cuidava era um povo que murmurava. Deus mesmo declara, todos os dias eu estendi as minhas mãos contra um povo murmurador e rebelde. E Deus chega para Moisés para provar o coração dele. A proposta de Deus é, Moisés, eu vou matar o povo inteiro, vou matar todo mundo, e só vai sobrar você. E aí, a partir de você, a gente vai formar um povo, especial. Olha a proposta de Deus. Moisés, ele seria como um Messias para a geração dele. Seria a última bolacha do pacote, ia sobrar só ele. Só ele. E a partir dele, Deus iria formar um novo povo. Qual é a resposta de Moisés? Deus, se você matar o povo, o Senhor mata a mim também. Porque eu não vou desistir deles. Eu vou gemer, eu vou sofrer. Vai passar que nem Paulo passou dores de parto. Mas Moisés olhava para aquele povo e via a unção que estava sobre a vida deles. Sabia que cada um deles era um líder
mas os líderes precisam ter o seu processo respeitado. Deus fez isso para provar o coração de Moisés. Muitas vezes Deus nos prova com a tentação de abortar o GR, de fechar o GR, de desistir de pessoas e achar que as pessoas que estão caminhando conosco, elas são um fardo, que elas nunca vão dar em nada, que o nosso trabalho ele é em vão. O trabalho feito no Senhor, ele não é em vão. Como é gratificante nós olharmos para as pessoas que hoje estão pregando o Evangelho, cuidando de outras pessoas, e nós lembramos delas quando elas chegaram na igreja. Desacreditadas, não queriam participar de nada, não queriam orar, envergonhadas, com pânico de falar em público, mas a gente ficou lá, você é líder, você é bênção, você tem um chamado, quero que você pregue na próxima semana, quero ouvir o seu testemunho, quero ver Deus te usar, você vai ser um grande líder, você vai ganhar uma multidão de pessoas. E essa unção, esse chamado já estava sobre a vida delas, mas foram manifestos através de alguém que identificou esse chamado. As pessoas, elas são diferentes. Respeite o processo de formação de cada uma delas, mas saiba, todas vão se transformar em líderes. Nós não podemos, por causa disso, padronizar. Você não pode, não, aqui é assim, aqui funciona dessa forma, se você quiser dessa forma. Ministre de forma individual. Abençoe. Algumas pessoas que falam mais, outras falam menos. Algumas pessoas pedem mais a sua ajuda, outras você tem que correr um pouco mais atrás. As pessoas são diferentes. Nós não podemos engessar um método, um princípio, um fundamento e esperar que aquilo transforme a vida de todas as pessoas. A física entende que para uma mesma experiência ser reproduzida, ela precisa ter os mesmos níveis, os mesmos critérios de temperatura e pressão. Uma água que ferve na minha casa é diferente da água que ferve lá na Antártica. Ferve numa temperatura diferente, está debaixo de uma pressão diferente. Para você tratar duas pessoas de forma completamente diferentes, elas precisam ser diferentes. Para você tratar duas pessoas de forma completamente iguais, elas precisam ser iguais. Agora, é óbvio, 99% das pessoas que estão ao nosso redor são diferentes. São diferentes. Algumas vão caminhar um pouco mais perto, outras um pouco mais longe, mas a expectativa do seu coração em relação a elas precisa ser a mesma. Seja uma pessoa cheia de unção, que destrava o ministério daqueles que caminham com você. Seja você uma inspiração, seja você como Jesus Cristo declarava, pregue e faça o que eu fiz, mas eu quero que você faça coisas ainda maiores. Não há orgulho maior para um líder, não há orgulho maior para um pastor quando você vê alguém que prega melhor do que você, que ganha mais vidas que você, que tem mais unção do que você, porque isso é um fruto que você gerou. Mas precisamos aprender a gerar as pessoas com dores de parto. Precisamos fazer com que as pessoas elas nasçam novamente. Elas morram para a sua natureza carnal, de timidez, de vergonha, e elas nasçam novamente debaixo de uma unção, debaixo de uma expectativa de liderança, querendo se tornar pessoas iguais a Jesus Cristo, querendo operar milagres, querendo pregar palavras. É extremamente importante que você hoje seja esse agente de transformação.